Torá que nós recebemos. No dia 22 de dezembro de 2021, seu Ivan e Deia, eles estão agora aqui conosco. Seu Ivan nos ligou e a Deia passa uma foto que eles estavam com uma Torá. Essa Torá eu já conhecia, porque ela estava na casa do filho do seu Ivan. E eu estive com ele muitas vezes, ministrando na congregação lá em Rio das Ostras, mas não havia uma intimidade de cortejo da Torá, né, seu Ivan? Não havia, não. A Torá ficou na casa dele durante 14 anos. Então, quando o seu Ivan e Deia ligam, avisando, no dia 26 de dezembro, num domingo, Leomar e Ulisses e eu fomos buscar o Sefer Torá na casa do seu Ivan. E Lucas, fomos buscar o Sefer Torá. Então, ali ficamos sabendo do seu Ivan, que ela é uma Torá de 300 anos, e Leonardo andou olhando, tem algumas letras que já estão começando a ficar clarinha, né, Leonardo? Muito pesada, muito grande, mas muito bonita. Nós, desde que ela chegou, nós não pensamos em outra coisa, a não ser recuperar a Torá. Aí tivemos um restaurador que consertou algumas coisas nela na madeira. Tiramos as duas rimonis desse tamanhozinho que está. Rimoni é aquela peça grande que fica sobre ela. E ela tem duas rimonis pequenininhas em forma de coroa, muito amassada. Mas ela tem incrustado na madeira, toda desenhada em pérola. Uma coisa, vocês vão ter a oportunidade de ver. Nós não a trouxemos aqui para cima porque ela está sem roupa, sem a capa. Mandamos já para bordar tudo para podermos estarmos elevando a Torá do dia 1º de abril. Então, ao mesmo tempo, aquela rimoni já foi para a restauração, já está bem adiantada a restauração dela. Então, todas estas coisas trazem para a pastora Sandra muita preocupação. Muito, muito, porque a gente sabe um pouquinho, conhece muito pouco sobre a Torá, mas sabe um pouquinho o que é a responsabilidade e o peso que traz de uma Torá que foi doada, foi feita uma doação. Porque essa Torá vem de outros judeus, devem ser do estado do Rio de Janeiro, nós não sabemos nada disso de real, não é, seu Ivan? Mas de judeus do Rio. Então, toda uma história dos nossos pais que foi verdadeiramente de rebaixamento. Quando vocês estão cantando o Salmo 136, é a base que nós temos desse rebaixamento. Que o Salmo 136, no versículo 23, vocês estão cantando. Em nossa humilhação, ele nos memorizou, nos lembra de nós. Numa outra tradução diz, em nosso, deixa eu olhar direitinho aqui que eu copiei. Ele que em nosso rebaixamento memoriza, sim, em perenidade, seu bem-querer. É isso que vocês estão cantando. Mas nós muitas vezes não sabemos nem o que é que nós estamos cantando. Rebaixamento é você estar num lugar elevado, numa posição de comando, de autoridade, e descer e ser lançado no chão. Mas ele diz, em seu rebaixamento, ele memorizou, ele lembrou. Então, por isso que é zikaron, memória, lembrança, vem do verbo hebraico zakar, que significa lembrar. Ele lembrou de nós. Nesse lembrar tem várias significações, pesos e responsabilidades. Para nós dessa casa, eu vou começar de trás para frente, que eu quero falar com vocês com clareza. Nesse rebaixamento, só é permitido dar fim a esse rebaixamento, a essa vileza, ao estado que eu e você fazemos quando nós caímos num lugar alto, quando nós deixamos Torá. Dizem, eu ouço falar, não sei se é verídico,
que em Petrópolis existe ali no Museu de Petrópolis a Torá mais antiga do Brasil. Dizem, não sei se é aquela que estava no Museu do Rio de Janeiro, onde houve um incêndio e ela conseguiu sair de lá ilesa do incêndio, não sei. Só sei que dizem isso. O que vale a Torá no museu? A Torá tem que estar nos corações. Concorda comigo? A Torá dentro do museu, aquela destruição que aconteceu em Petrópolis, ninguém para com ela. Com Torá dentro do museu, dentro do armário, não. Torá é escrita nos nossos corações. Então, nós sabemos dessas histórias. Essa do Museu do Rio de Janeiro, eu vi na televisão. Que consegue salvar a Torá, quando ele incendiou a última vez. Então, por que isso? Por que tudo isso aconteceu? Porque nossos pais a deixaram. Então, quando ele diz que o rebaixamento só tem fim, presta atenção, a humilhação só tem fim, o rebaixamento só tem fim quando acontece a doação da terra. Quem é que recebeu doação de terra aqui? Me diz, falem vocês. Quem recebeu doação de terra? Nós, gente. Essa casa era de um judeu chamado José Jacob Saad. Nós não tínhamos dinheiro para possuir essa propriedade, não. Não tínhamos. Aqui tem 900 metros quadrados esse local. Quando alguém entra aqui, acha que é casa de rico. Era dos nossos pais. Então, nós possuímos a terra. E a Casa Yalom é nossa? Não, é do Estado. Mas foi cedida a quem? Associação Aleph Bet. E lá é José Joaquim Judeu Português. Lá estamos nós para fazermos o quê? Para ali utilizarmos para tzedakah, para acolhimento daqueles que têm necessidades. Então, nós possuímos ou não a terra? Possuímos ou não a terra? Sim. Então, nós vamos dar fim ao rebaixamento? Nós somos símbolo desse fim. Olha que peso. Olha que peso. É fim do rebaixamento. Porque ele se lembrou de nós. Porque ele se lembrou de nós. Mas só para quem foi dado a terra. Quando Ulisses falava de manhã sobre Nabucodonosor, ali as terras, segundo a Torá, foram... Como é que fala? Eu falei de manhã, elas foram arrendadas a Nabucodonosor. Nabucodonosor não é filho. Você é filho. Foram arrendadas a Nabucodonosor. Ele não recebeu doação de terra. Nós recebemos doação de terra. Então, isso simboliza a Torá no meio de nós o fim de um rebaixamento. O fim de um período no Egito. Porque os nossos pais foram para o Egito. O que eles fizeram no Rio de Janeiro? Fundaram a escola de samba Beija-Flor. Entra na internet e você vê lá Abraão não sei o quê, Correia não sei das quantas, Davi não sei de quê. Fundadores da escola de samba Beija-Flor. Lá dizem, comentam que esteve uma Torá no meio da escola de samba. Sabe lá se foi essa? Então, você encontra, principalmente o estado do Rio de Janeiro, Vitória, Nordeste, cheio de judeus, que se tornaram ímpios. Eu não tenho nenhum medo e nenhuma insegurança de dizer isso. São nossos pais? Não deixaram de ser. Os respeitamos muitíssimo. Muitíssimo. Por isso estamos aqui, tivemos a honra de receber uma casa deles. Aí o que acontece? Nós agora temos o dever de caminharmos com esta Torá, com esta celebração, mas sabendo de uma coisa.
houve fim o período de permanecer no Egito. Se você continuar, que eu vou falar sobre o continuar no Egito, em detalhes. Se você continuar no Egito, quando vier todo o tumulto e a pressão que vem sobre o mundo, que já está aí acontecendo, ele não vai te reconhecer. Você está lendo no Salmo 135, vai lá. Salmo 135. Ele não vai nos reconhecer, porque o período acabou de permanecer no Egito, vestindo como o Egito, comendo como o Egito, andando como o Egito. Acabou o tempo. Ou você é, ou você não é. É isso que a Torá está fazendo aqui. Olha o Salmo 135. Olha aqui para você ver o que ele diz aqui, ó, versículo 15. Não, 14. Pois o Eterno vindicará o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Ele lembrou de quem? Do servo, do servidor. Olha o seguinte: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há fôlego algum nas suas bocas. Semelhante a eles se tornem os que os fazem e todos os que neles confiam. Então você confia no Egito, vai ser comparado e vai ser levado como o Egito. Não será lembrado. Fim do rebaixamento significa isso. Ele não lembrará se você estivesse vestindo como Egito, andando como Egito e comendo como Egito. Vamos começar, então, o nosso ensino. Nós entendemos, sobre a direção do sopro sagrado, que devemos realizar uma celebração de ação de graças ao nome de Adonai. Salmo 135 começa aqui, celebrando o nome. Pelos seus grandes feitos, é o grande Halel, o poderoso louvor. Olha lá, Aleluia, ele diz. Louvai o nome de Adonai. Louvai-o. Quem vai louvar? Servidores de Adonai. Para aí, Levi, só até aí. O grande Halel, ele vai terminar no Salmo 136. O poeta vai convocar todas as tribos a celebrarem a Iar. É um nome do Eterno, Iar. Aleluia, Iar. Por quê? O Aleluia, ao escrever as duas palavras, olha lá, por isso que eu copiei ali para você ver. Ao anunciar com essas duas palavras, o poeta está exclamando a urgência de Adonai. Louvai, louvai a Iar. Ao escrever as duas palavras, Aleluia, a exclamação sublinha essa ordem e a sua urgência de anunciar fim do rebaixamento. Fim do rebaixamento. Chegou o fim do rebaixamento. E louvar agora Adonai. Devemos observar que o poema começa e termina com esse brado. Louvai a Iar. Tal inclusão encerra o universo inteiro no mesmo canto de louvor. Olha aqui, olha para a sua Bíblia. O Salmo 135, no versículo 21. Desde Sião, seja bendito o Eterno, que habita em Jerusalém, louvai a Iar. Louvai os servidores, os que servem tanto na terra como no céu. Agora você para aí, Levi. Tanto na terra como no céu, você vai servir Adonai. Yeshua vai ensinar isso. Tanto na terra como no céu, você vai servir Adonai. Vamos lá, Mateus, capítulo 16, versículo 19. Mateus 16, versículo 19. Você bem conhece tudo isso aqui. Os daqui bem conhecem esse versículo. Eu te dou as chaves, capítulo 16. Olha o que ele fala para Pedro.
é versículo 19, não 16. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Em outra tradução diz assim, eu te dou as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado nos céus. As chaves, elas vão falar de quê? De uma autoridade, mas ele vai dar chave a servidor, olha lá. Ele vai dar chave a servidor que não anda como o Egito. Ele vai dar chave a servidor que não anda como o Egito. Tá bom? Elas fazem daqueles que as detêm as chaves, o senhor, ou no mínimo o mordomo da casa. Vamos lá em Isaías, capítulo 22, para você entender melhor. Aqui está um, que é Sebna, que ele vai arrancar Sebna do seu lugar, por causa da sua altivez, da sua arrogância. Olha aqui, capítulo 22 de Isaías, versículo 14. O Eterno dos exércitos declarou isto aos meus ouvidos. Certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Eterno Elohim dos exércitos. Está falando com Sebna. Assim diz o Eterno Elohim dos exércitos. Anda, vai ter com este administrador, com esse mordomo, Sebna. O mordomo diz-lhe, o que é que fazes aqui? Quem te deu permissão para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando um lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha morada para ti mesmo? Cuidado, o Eterno te arrojará violentamente ao homem forte, e seguramente te agarrará. Ele te enrolará como uma bola, te atirará em um país espaçoso. Ali morrerás, ali permanecerão os carros da tua glória, ó tu, opróbrio da casa do Eterno. Isso ele está falando de alguém que trabalhava na casa de Adonai. Aí ele vai dizer, demir-te-ei do teu posto, te arrancarei da tua posição. Naquele dia eu chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. São servidores de Adonai. Ele vai te substituir e apanhar outro. Se você não der fim ao seu... Irmãos, no Egito você tem que se relacionar, você não pode ser igual ao Egito. Você compra e vende lá, mas você não pode xingar igual eles xingam. Você não pode roubar igual eles roubam. Você não pode fazer falcatrua igual eles fazem. Você não pode vestir igual eles vestem. Você é altamente limitado. Limitado. Aí ele vai substituir. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, revesti-lo-ei da túnica, vou vesti-lo, vou cingi-lo com o cinto, entregarei nas suas mãos o teu domínio. E será como pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e ele abrirá, e ninguém fechará. E fechará, e ninguém abrirá. Porque a casa de Davi, então, ela está fazendo suas liturgias, ligação... Há muitos são verdadeiras invocações satânicas, devido à ligação que tem com o mundo. Aqui, ó, ele fala, Yeshua fala a Pedro, eu te dou as chaves para ligares e desligares. Aqui é aquele homem que serve tanto na terra como no céu. Qualquer momento que Adonai precisar dele, ele está pronto. Pronto, eis-me aqui. Qualquer momento. O Eterno demitirá um mordomo e elegerá o servidor na terra e no céu. Só isso. O poder das chaves implica o de declarar ligado ou desligado, proibido ou permitido, santo ou profano. Isso é santo, isso é profano. Isso eu não posso fazer, isso eu posso fazer. É isso aí. Isso é o poder das chaves. Igual o servo Eliezer, o servo de Abraão. O mordomo, que foi fiel buscando a esposa para Isaac, que vocês bem conhecem. Agora eu quero que você vá lá em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 12. Olha só. Adonai o reconhecerá como mentiroso
Olha aqui. Ao anjo da igreja da Filadélfia, ele escreve, capítulo 3 do Apocalipse. Isto é o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, da casa de Davi. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra. E não negastes o quê? O meu nome. Nós vamos exaltar o nome de Adonai. É isso que o Salmo 135, encerrando o grande Halel, logo após a grande celebração de Pêssah, do Seder de Pêssah. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Farei que venham. Por que mentem? Porque dizem cumprir Torá e não cumprem. Vão beneficiar a sua própria carne na ganância. Dizem que são e não são. Não são servidores. Se igualam, vivem igualzinho o mundo. O Egito, quando as destruições forem sucessivas sobre o Egito, que já estão, aí você verá, se você estiver vivendo e vestindo cortando os cabelos como um egípcio. Aqui tem vários modismos que precisam acabar dos homens. Várias modas aqui, que dão náuseas. Os cabelos deles, eles são mais luxuosos do que as mulheres. Mulheres também, mas tem homens aqui que deviam deixar de ministrar em oração aqui na Bimar. E enrola os cabelos todinho e vem para cá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é modismo do mundo. Se você está de brinco e você é homem, fica nos átrios da casa. Não venha aqui ministrar. Não venha. Não tem lugar para você. Não venha. Você vai ver o que o Salmo diz. Fica no pátio. Porque você está vestindo e vivendo como o Egito. Você vai ser enganado com o Egito. Quando Adonai vier, não é enganado, você não será reconhecido como servidor. Para de usarem modismo. Parem. Os homens, parem. Parem, não venham ministrar. Eu tenho náuseas quando eu vejo. Quando eu vejo eles aqui na frente, lendo, correndo para acabar o serviço. Não tem idoso nenhum que fica aqui. Porque não consegue acompanhar vocês. E vocês pensam que o que vocês estão lendo em 2 Crônicas 29, a denúncia de Ezequias ali, que as luzes do templo apagaram porque não tem homem para orar. Os que dizem que são e não são, vão em Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29. Depois em Isaías 49. Aqui, dizem que são judeus, mas não são. Você que está aqui arrastando uma garganta que você é judeu. Olha do versículo 28 a 29. Você deixe de se vestir como o Egito. Isso é o fim do rebaixamento que está acontecendo nessa casa e anunciando aqui pela internet para o mundo inteiro. É o fim do rebaixamento. É o fim de viver como vive o Egito. Agora, se Adonai declarou que é o fim, porque é o fim, e ele mostra na Bíblia que é o fim, se você permanece praticando as mesmas coisas e vivendo como, ele não vai te reconhecer. Você pode gritar do jeito que for. 2, versículo 28 e 29 de Romanos. Não é judeu que é exteriormente, nem a circuncisão que é exteriormente na carne, mas é judeu que é no interior. Circuncisão que é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Elohim. De Elohim. Vai lá no capítulo 49 de Isaías. Versículo 22 e 23. Capítulo 49.
Eu vou te mostrar que o que eu estou te falando está na paraxá de hoje. Kitsá, então levarás. Então levarás, servidor, até a presença de Adonai. Aquilo que ele está falando, Isaías capítulo 42. Deixe-me achar. Versículo 22 e 23. Mas este é um povo roubado e saqueado, capítulo 42. Por quê? Eu vou ler o 22 e 23, depois eu vou voltar no 21. Nós fizemos uma capa dessa Torá, escrito isso aqui, ó. Foi do agrado do Eterno, por amor da sua justiça, engrandecer a sua Torá e torná-la gloriosa. Mesmo que ela esteja trancada dentro de um museu, Adonai vai arrancá-la de lá e plantar no coração daqueles que desejam que ela seja plantada. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos na casa dos cárceres. São postos por presa. Ninguém há que os livre. Por despojo ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto, atenda ou o que há de ser depois. Quem entregou Jacó por despojo de Israel aos roubadores? Não foi o Eterno? Aquele que entregou para que seja humilhado. Foi Adonai que entregou. Agora ele lembrou, memorizou. Por isso que é Zikaron, memória. Contra quem peca, não foi o Senhor aquele contra quem pecaram, em cujos caminhos não quiseram andar, e cuja Torá não quiseram obedecer. Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a violência da guerra. Ela desenvolveu em labaredas, contudo não compreenderam, queimou-os, mas não fizeram caso. Nós estamos em grandes problemas. Grandes problemas. Olha o capítulo 135 do livro dos Salmos. O versículo 2, o Levi já pôs ali, né? Vós de pé na casa de Adonai, nos pátios da casa de nosso Elohim. Esses que estão de pés na casa do nosso Elohim, no santuário, réplica terrestre da casa celeste, que Adonai habita, esse templo qual Adonai habita. Os servidores entram, têm acesso, ou seja, têm entrada, eles aproximam e chegam de onde está toda a movimentação litúrgica. Tem acesso a isso. Os servidores. Vós de pé na casa de Adonai. Na casa de Adonai. Chegam até a intimidade do Eterno e se unem ao Eterno na sua morada. Se unem ao Eterno na sua morada. E nos pátios da casa do nosso Elohim, os que usam acessórios. Fica lá no pátio. Os que usam acessórios. Fica no pátio. São os que não fazem parte da intimidade de Hashem. Não aderiram a ele, devem ficar no pátio. Que são acessórios? Vão lá na Torá, para achar de hoje. Que são acessórios? São adereços. Olha lá, Êxodo capítulo 33. São brincos, são pulseiras, são cortes de cabelos. É a moda que eu acompanho, que eu sigo por ela. Que eu não dou nem confiança àquele ao quem eu digo que eu sirvo. É a moda. É o uso passageiro que rege os corações. A moda é um uso passageiro que rege os corações. De acordo com o gosto do momento e a maneira de viver e de vestir. É a fantasia, é o gosto. O modo segundo o qual cada um faz as coisas. Isso é o mesmo que colocar sobre você um arreio. É o mesmo que colocar sobre você um arreio. Um arreio.
uma sela de cavalo. Não dormem, não. Olha aqui no capítulo 33. Veja se eu estou falando alguma coisa diferente do que está escrito na Parashá Kitsá. Então levarás. Disse mais o Eterno a Moisés: vai, sobe daqui. Tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito para a terra da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti. Porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, os seus arreios. Ninguém vestiu. Que eu quero ver você em grande aperto conseguir se enfeitar. Eu quero ver. Eu quero ver. Aqui é assim que estava o povo. Ó. Aí vem para cá para ministrar na casa de Adonai desse jeito. Ah, vocês me poupem. Vocês, os homens principalmente, me poupem. Não estão preocupados com nada, com ninguém que estão com eles, nem com os que estão de casa. Disparam aqui, acabam tudo e vão embora. Dizem que estão fazendo Shaharita, Avita e Minhá. Vocês precisam ter uma vida entregue a Adonai, direito para fazer isso. Vocês tirem os seus atavios, está aqui, ó. Seus arreios, conjunto de peças com se aparelham os cavalos de sela ou de tiro, aparelho e ornato para besta. É aparelho e ornato para besta quando você segue a moda. Quando você segue e vem trazê-la, fica no pátio. Está lá, ó, nos pátios da casa do nosso Elohim, fica lá. Eu estou falando, eu não tenho dificuldade nenhuma para falar a vocês. Eu estou falando de N de reclamações de vocês, principalmente dos homens. N de reclamações. A figura é uma índole, uma espécie de gênero que você está representando. O adorno, o atavio e o ornamento. Olha aqui, ó. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és um povo de dura serviço, permaneces ainda no Egito. O Eterno não te reconhecerá quando ele começar com os grandes golpes sobre a humanidade, para ela reconhecer que há um Deus único e sair do mundo dos deuses. Isso aqui é depois da idolatria. Tira todo atavio. Eu quero ver você deixar a moda para servir a Adonai. Olha aqui. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que eu hei de fazer. Adonai diz. Tira essa roupa imunda, para que eu saiba o que eu hei de fazer. Adonai está dizendo. É a paraxá de hoje. Ulisses foi altamente educado com vocês. Eu não tenho essa fineza. Eu não tenho essa fineza com vocês. Eu tenho que falar para vocês que ele deu fim ao rebaixamento. Acabou o tempo de permanecer no Egito. Quem lá permanecer não será reconhecido. Como servidor de Adonai, não. Faz igual um cachorrinho que sacode e tira toda a água que está sobre ele. Joga o arreio fora. Queima o arreio que está sobre você. O mundo aí está de tatuagem da cabeça até o pé. Nós temos alguém aqui que tem marcas no corpo. Anda de manga comprida o tempo inteiro. Eu sei que é por arrependimento de ter feito tudo aquilo. Faz a mesma coisa. Se você pintou a pele que ele te deu tão maravilhosa, a roupa que ele te vestiu tão maravilhosa, e você não cuidou dela, você desenhou-a com os demônios que você deseja.
cavalo sacode os arreios muitas vezes. E quando ele se revolta e se rebela contra esse monte de ornamento, contra aquele que impõe ornamento é um Deus. Saiba que isso é um Deus que te faz desenhar aqui, desenhar as pernas, vestir com essas roupas coladas que ninguém aguenta. Colada fica no pátio. A Torá diz que o eterno Elohim se afasta de nós quando estamos cheios de acessórios e adereços. Tira-os para que ele saiba o que ele vai fazer com você. Êxodo 33, de 1 a 6. É aqui, ó, o povo ouve essa palavra e eles se enlutam. Ninguém punha enfeites sobre si. É esse texto aí, o versículo 5 ou 6. Eles se enlutam, não por causa das ameaças, mas porque seu Elohim se afasta deles. E diz, fiquem só, e eu vou para o meu lugar. Até que se reconheçam culpados, eu volto. Até que se reconheçam culpados, eu voltarei. Eles se enlutam, não por causa das ameaças, mas porque eles se afastam. Eles cobrem-se de luto e tristeza. Olha aqui, ó. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Ninguém punha enfeite sobre si. Adonai diz a Moisés, diz aos filhos de Israel, sois um povo duro de nuca. Se por um instante eu subisse em teu seio, exterminar-te-ia. Agora tira teus enfeites de cima de ti. Tira os teus enfeites de cima de ti. Sei o que te fazer. Os filhos de Israel se despojam de seus enfeites desde o monte Horebe. E Moisés toma a tenda. É muito triste você ler isso aqui. É muito triste. E a estende para ele, para Adonai, para Moisés atendê-los fora do acampamento, longe do acampamento. Ele clama, tenda do encontro. Está escrito aqui, ó, no capítulo 33. Ele clama, tenda do encontro. Fazendo assim, Moisés oportuniza. Todo hebreu que desejasse podia encontrar Adonai conversando com ele. Lá era o lugar do encontro e do retorno de arrependimento aos pecados para voltar a Adonai. Olha como Adonai oportuniza, nos dando a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. Olha, ele pôs fim ao rebaixamento. Toda demandador de Adonai sai, vai até a tenda. Demandador de Adonai. Esse demandar é aquele que precisa de ajuda. Isso que está escrito aqui. Ele caminha para a tenda do encontro. Ele procura solução. Ele sai para procurar solução. Com o eterno que exige do homem sair de si mesmo, num desprendimento total de todo vínculo com os deuses e com ele mesmo. Volta ao Salmo 135. Eu tenho vontade de chorar e de gritar quando eu vejo Êxodo capítulo 33. Essa madrugada eu chorei muito, preparando tudo isso aqui, passando a limpo, porque eu já tinha visto tudo. Mas da tristeza da nossa nuca que não dobra. Vocês reparem que todas as vezes que eles me ungem aqui sentado, ó, passo o óleo aqui, eu tiro daqui, passo aqui. Pai, em nome de Yeshua, tira daqui, passa aqui. Não deixa a minha nuca enrijecer. Eu estou ficando velha. Não me deixe assim. Não me deixe ser teimosa. Não me deixe ser orgulhosa. Não me deixe, não, Adonai, não me deixe. O Salmo 135, no versículo 3, ele diz, aleluia. Sim, que bom, Adonai. Cantai seu nome. Sim, ele é suave. Por isso que a festa Zikaron HaTorá, o memorial da Torá, nós vamos cantar o nome de Adonai, que se lembrou de nós. Quem somos nós para nos dar uma terra? Quem somos nós? A terra pertence a todos vocês, a cidade de Vitória, ao Brasil.
ao mundo. Que ele traz com a Torá, junto com ele. Ele entrega a Torá numa revelação profunda. Seu nome é idêntico a ele. Salmo 135:4, ele diz: sim, Iara escolheu Jacó, Israel para seu domínio. A eleição de Israel é a fonte de louvor e de todo amor para seu domínio. Israel é o domínio terrestre de Adonai, olha lá. Sim, Iara escolheu Jacó, Israel para seu domínio. Olha só, vá lá em Êxodo no capítulo. Estou ensinando o Salmo 135 até o versículo 5. Depois nós vamos lê-lo até o final. Êxodo capítulo 19. Olha aqui. Ele escolhe Israel. E o domínio terrestre de Israel. Olha, agora, se ouvis, ele diz, Êxodo 19. Logo depois, tem a entrega da Torá no capítulo 20. Mas olha o capítulo 19. Versículo 5. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, o meu pacto, a minha Torá, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Agora, se ouvis minha voz, e guardais meu pacto, sede para mim um domínio, mais que todos os povos, sim, toda a terra é minha. Um domínio no hebraico é segola, que significa propriedade pessoal de Adonai, é Israel. Quem é Israel? Todo aquele, você encontra em Efésios capítulo 2. Éreis gentios na carne, agora sois o quê? Um com Israel. Então somos o povo de Israel. A pertença de Israel a Adonai assume um caráter objetivo muito forte. Ele é sua propriedade, seu domínio preferido. Ele é seu domínio preferido. Todos os povos pertencem ao Eterno, mas Israel é outro entre os povos, por ser mais amado que todos os outros povos. Israel é mais amado, é todo aquele que adere a ele, se torna um com ele. Ele é mais amado. O domínio é a propriedade pessoal, por oposição, olha no capítulo 32 do Êxodo, do Deuteronômio. Por oposição às terras arrendadas, e diz a Torá, eu estou vindo aqui falando Torá. Deuteronômio 32, as outras terras foram arrendadas e confiadas a outros. Ali foi, por isso que eu falei, a terra foi arrendada a Nabucodonosor. Aqui, ó, olha aqui o que a Torá diz no capítulo 32 de Deuteronômio 8 e 9. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Pois a porção do Eterno é o seu povo. Aí, está vendo? Ó? É a sua propriedade pessoal. Jacó é a sua parte, a sua herança. Achou numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos. Rodeou, instruiu, guardou como a menina dos seus olhos. Por isso que a gente sente vergonha quando você lê Êxodo capítulo 33, depois daquele desastre do bezerro de ouro. Israel estava vivendo ali para adorar aquele Deus, lembrando das farras do Egito. A oferta da aliança, o pacto que fala aqui no Êxodo 19, versículo 5, nós acabamos de ler, é que fará de Israel um povo único, condicionado pela aceitação da Torá. Olha o que Ulisses leu hoje de manhã. Volta lá em Êxodo. Volta lá. Êxodo capítulo 33. Olha o que ele leu no capítulo 33. Tudo isso está na Torá de hoje. Então levarás. Que te sabes? Então levarás. Ele é condicionado à aceitação da Torá e viver dela. Olha aqui, ó. Como se saberá, Moisés fala, que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo.
Acaso não é por andares conosco? De modo que somos separados. Nós somos diferentes do Egito. Por que agora eu continuo dentro da casa de Adonai, um egípcio, vestido como egípcio, vivendo como egípcio? Por quê? Israel é propriedade pessoal. Se, que ele disse hoje, guardar o pacto. Se guardar o pacto. Olha só, 135, 4. Sim, Iara escolheu Jacó, Israel para seu domínio. 5. Sim, eu compreendi que ele é grande, Adonai. O salmista começou a compreender a grandeza do nome de Adonai. Sim, eu o compreendi. Diz que ele é grande, Adonai. Nosso Adom, mais que todos os Elohims. Sim, eu o compreendi. Compreender, o verbo em português significa encerrar dentro do seu coração. Incluir, concluir um pacto com Adonai. Encerrar em si, pelo poder sagrado, pelo Espírito, pela visão, pela presença de Adonai no meio de nós. Isso que ele está fazendo, usar-nos e dizer que nos deu uma terra e que ele deu fim ao rebaixamento. Mas ele só dá fim a quem ele deu terra. E nós temos terra. E ele lembrou de nós. Ele está falando para o mundo. Para o mundo. Pela visão e pela presença de Hashem. Isso é a presença de Hashem. Eu aceitei e eu me submeti à tua Torá. Eu entendi, diz o salmista, que ele é grande. Adonai, nosso Adom, mais que todos os deuses. Ele afirma que o Eterno é maior que todos os deuses. O Salmo 135. Vão lá no Salmo 135. Olha do versículo 6 ao 20. O que é que ele fala? Que nós estamos orando todos os dias. Trouxemos a palavra aqui para Bimá, para nós orarmos. Olha como ele diz. Tudo que o Eterno desejou, ele o fez. Porque acima, no versículo 5, ele reconhece que ele é grande. E que Elohim está acima de todos os deuses. Aí ele diz, tudo que o Eterno desejou, ele o fez. Nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Faz subir as nuvens das extremidades da terra. Envia relâmpagos com a chuva e tira os ventos dos seus tesouros. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Foi ele que operou sinais e prodígios no meio de Etió, Egito, contra Faraó e contra os seus servos. Foi ele que feriu muitas nações e matou a poderosos reis. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. E deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Eterno, permanece perpetuamente. E a tua memória, ó Eterno, de geração em geração. Zicaron, a tua memória, tu lembras do teu povo. Pois o Eterno vindicará o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Aqui vocês viram, né? Que quem se igualar aos deuses será semelhante a eles e Adonai não os reconhecerá. Versículo 19, ó casa de Israel, bendizei a Adonai. Ó casa de Arão, bendizei a Adonai. Ó casa de Levi, bendizei ao Eterno. Vós, os que temeis ao Eterno, louvai a Iá. Desde Sião, seja bendito o Eterno, que habita em Jerusalém. Aleluia. Dentro do serviço infantil está Aleluia. Há mais de 2 anos. Já está escrito lá embaixo. Aleluia. Então, por que Zicaron HaTorá? Memorial da Torá. Porque Zicaron significa memorial, lembrança e registro. O grande Halel, ou o grande louvor cantado solenemente
por todo Israel. Há um reconhecimento de tudo isto. É a justificativa que nós encontramos na Bíblia e na Torá para o memorial da Torá, Zikaron HaTorá. A justificativa está dentro do grande Halel, do grande canto de louvor que encerra o serviço do Seder de Páscoa. O objetivo é a ação de graças ao nome de Hashem. Na história santa, a obra do Criador, a memória não passa, mas ela se acumula, ela aumenta, junta e reúne o povo. Porque aquilo que foi feito permanece hoje no invisível. Isso é memorial, Zikaron. Aquilo que ele está fazendo, e que ele está, quando ele diz que ele lembrou, é isso que significa memorial. É o rito o qual os homens se tornam atentos a esta realidade. A Torá ordena para o hebreu lembrar que ele mesmo saiu do Egito. Que você mesmo e eu saímos do Egito, retirados do Egito por Adonai. Agora eu vou voltar para o Egito, deixo Torá e volto para o Egito. Ou então invento que sou judeu e não sou. Assim o êxodo permanece presente nas profundezas da consciência até comum de qualquer um, quanto mais daquele que conhece Torá. O êxodo permanece consciente até numa consciência comum, as profundezas da existência de Israel. Veja lá no Êxodo 12. Depois, nós vamos dar Êxodo 12. Olha aqui, no versículo 14. A celebração da Páscoa, do memorial. Esse dia, no 12, 14, ele diz assim: esse dia será para vós um memorial. Olha aqui. Olha, este dia vos será por memorial, por lembrança. Celebrá-lo-eis por festa ao Eterno, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Você se lembra quando ele lembrou de Noé? O que aconteceu quando ele lembrou de Noé? Quem lembra? Cessou as águas. Quando ele lembrou de Ezequias, o que ele fez? 15 anos de cura. Quando ele lembrou de Raquel, ela concebeu. Adonai lembrar é algo muito, 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 muito grande. Lembrou de nós. E tomou esse povo tão pequeno. Fala, meu filho, eu vou tomar água. Pode falar, Léo. Ah, você não conseguiu ligar. Um dos maiores símbolos da questão da memória de Adonai ser perpétua é quando ele diz que a caça contra Amaleque, ela será perpétua geração após geração. É um mandamento que só encerra com o fim da vida humana o memorial de caçar Amaleque. Ali ele estabelece um memorial para Israel, para que ele não deixe de caçar Amaleque geração após geração. Porque Adonai memorizou o que Amaleque fez com Israel ao sair do Egito. Existe essa força da memória de Adonai essa voltada para isso. Essa força da memória. Agora a memória em Vitória vai sair, a Vanessa. Agora vai. Né? Porque ele deu fim ao rebaixamento para trazer a memória. Lembrança física, que faz o homem recordar os grandes feitos de Elohim de Israel. E mais à frente, se tornam ordenança as festas. Capítulo 23 do Êxodo. Celebrareis, subireis a Jerusalém 3 vezes no ano, para celebrar a Iar. Capítulo 23 de Levítico. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai, a mesma coisa. Ele vai lembrar. Então, o objetivo é fixar metodicamente, sistematicamente na memória
alguma coisa, é decorar mesmo, que você tem que celebrar Pêssar. Você tem que dar início ao ano celebrando Pêssar, celebrando as festas dos pães asmos. Isso tudo não nos ensinaram. Isso está na memória. Ele diz no Êxodo 23, quando ele acaba de falar das festas, dos memoriais das festas: eu envio à vossa frente, ouviu lá o anjo, para te guardar no caminho e te fazer vir ao lugar que eu te prometi. Eu aí é Ani, o nome todo-poderoso que prometeu. Quem vai abrir a boca para dizer o quê? Prometeu. Guarda-te diante dele, ele fala lá no Êxodo 23, 21. Guarda-te diante daquele mensageiro que ele colocou para conduzir. Guarda-te. Ele não se rebele contra ele, ele diz. O meu nome está sobre ele. É isso aí. O mensageiro não é Adonai. Porém, o que está mais próximo dele é o mensageiro. E o mensageiro traz o nome divino. Qualquer injúria contra o mensageiro é contra Adonai. Qualquer injúria contra o mensageiro é contra Adonai. Adonai. Então, o memorial da Torá é um grande louvor, um grande halel, em nome de Adonai, por gratidão. Que coisa bonita demais, né? Que coisa linda é isso, pelo amor de Deus, é muito bonito, não é? Por quê? Quando ele exige que nós celebremos as festas, aí vem os cristãos e dizem assim: não é memorial, é ceia do Senhor. Eles pegaram aquilo que Adonai mandou fazer e enxugaram tudo assim. Ficou lá numa ceia, uma vez no domingo, que todo mundo toma um suco de uva com um pedacinho de pão, parecendo uma hóstia católica. Porque não conhecem nada da memória. Desfizeram ali a memória, substituindo pela ceia do Senhor. Não é isso? Substituição. É uma substituição. Então, o verbo zacar possui uma gama de significado, mas um deles é comemorar com gratidão o nome de Adonai, que se lembrou de nós. Que se lembrou de nós. Não é verdade? Quando ali no Êxodo, eu quero ir lá com vocês. No capítulo 2, no Êxodo, no capítulo 2, no versículo 24, tem uma coisa muito importante que nós precisamos ler e entender. Êxodo 2, versículo 24. Aqui é uma lembrança. Ele diz assim, ouviu Elohim o gemido e se lembrou de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele atentou Deus para os filhos de Israel e Elohim sabe, Elohim os conheceu. O que significa isso aqui? A lembrança implica aqui em libertar o povo do Egito. Lembrou, ele vai libertar. E o que Elohim lembra que Israel manteve? A pureza familiar. A pureza familiar. Por mais que nós, ou seja, o amor à família espiritual. Quem eu tenho como família? Minha família nunca desejou conhecer o Deus que eu conheço. Nunca acreditou em nada daquilo que eu falo. Como é que eu vou manter o relacionamento íntimo com eles? Eu tenho que manter um relacionamento íntimo com aqueles que mantêm a pureza familiar espiritual, com Abraão, com Isaque e Jacó. É isso aqui. Ele se lembra porque eles mantiveram essa pureza. Fala, passa para ele isso. Fala que você ajuda. Quando no Êxodo 32, eles fazem o bezerro de ouro, e Adonai fala para Moisés que fará dele uma grande nação, ele fala assim, lembra de Abraão, de Isaque e Jacó. Viu? Ele clama para lembrar. A pureza familiar.
Vocês acham que nós estamos falando aqui dos nossos pais que fizeram e aconteceram e nós não tivemos, vamos dizer, exemplos bons, mas nós estamos todos felizes pela oportunidade de Adonai dar fim ao rebaixamento, porque ele lembra desta pureza familiar, desse nosso desejo de nos manter unidos, Abraão, Isaac e Jacó. Mesmo com todos os erros dos pais, nós os amamos. Mesmo com todos os erros dos pais, nós os amamos. Manter a memória dos pais em gratidão. Aqueles que nos geraram espiritualmente. Aqueles que nos geraram espiritualmente. E mantiveram-nos de pé, vivos espiritualmente. A Torá nos ensina que a promessa do Eterno é preservá-los. Vai lá, Levítico, capítulo 26. Preservá-los. A Torá nos ensina que a promessa do Eterno é preservá-los. É preservá-los. 26, versículo 44. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos no Egito, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles para consumi-los, invalidar a minha aliança com eles. Eu sou o Eterno seu Elohim. Antes, por amor deles, farei o quê? Memorizarei, me lembrarei da aliança com seus. Isso aqui é a memória, é aquilo que nós mantemos, é o amor sincero aos pais, ó. É a lembrança que mantém a chamada, no hebraico, pureza familiar. Ele vai preservá-los, ó. Que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Elohim, eu sou o Eterno. Estes são os estatutos, os juízos, as leis que o Eterno estabeleceu entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Muita responsabilidade, né, Léo? Muito. Pastora, dá uma lida em Isaías capítulo 61, verso 7, que é um cântico da casa, que ele vai falar sobre o fim do rebaixamento, como que ela se dá. A casa tem Vamos uma lá. música. Isaías 61, 7. Isaías A gente 67. canta isso aqui, já tem alguns. 61, 7. A 61, 7. 61. Nós vamos então cantar. Não é, porque se a senhora lembrar Isaías de quando 61. essa música foi feita, foi o período que a Torá chegou para nós. A primeira Torá. Foi mais ou menos. A Larissa Aqui, vai saber dizer essa data. Em lugar aí. da vergonha, terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na sua herança, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Pois eu, o Eterno, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa e farei uma aliança eterna com eles. Ô, Léo, eu só tenho vontade de chorar. 1998. O Salmo 100 e fortaleza e força minha. Foi a chegada da Torá, né? Então, da primeira Torá. Agora, na segunda Torá, nós estamos no 136, de 1 a 26, o grande Halel. Ele contém 26 versículos do Salmo 136. Nós já vamos cantar, Larissa, para encerrar. Que corresponde à soma das letras do tetragrama. Presentes neste canto do Salmo 126. Ele é anunciado com 26 versículos. Todo homem, todas as nações que celebram o El, fonte de toda a vida e de todo amor, libertador de Israel, Adonai, garante-lhe a posse de uma terra tomada de povos expropriados para permitir a realização de uma promessa inscrita na história da salvação. Eu gostaria ainda, antes de encerrar, aí vocês sabem o Salmo
136, depois nós vamos cantar. Eu quero ler Ezequias, segundo Crônicas 29. Eu quero lembrar a vocês como é que o rei Ezequias faz para trazer todos os levitas para os seus lugares, para dentro da casa, mas arranque os atavios, arranque todo adorno, porque Ezequias disse assim, capítulo 29 de 2 Crônicas, versículo 3, ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Eterno e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse, ouve-me, ó levitas, consagrai-vos agora. É aquela consagração que exige ali no Êxodo, na Torá, capítulo 33. Consagrai a casa do Eterno, Elohim de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que era mal aos olhos do Eterno, nosso Elohim, e o deixaram. Desviaram os seus rostos do tabernáculo do Eterno e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, deixaram de fazer shaharite, avite, minhá. E não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Elohim de Israel, pelo que veio grande ira do Eterno sobre Judá e Jerusalém. E ele os fez objeto de terror. Aqui ele narra tudo que os pais fizeram. E que nós vivemos exatamente esses dias. Agora, versículo 9. É por isso que nossos pais caíram à espada. E nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão em cativeiro. Agora tem o propósito de fazer uma aliança com o Eterno, Elohim de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Eterno vos escolheu para entrar diante dele, para ter intimidade com ele, para o servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Então se levantaram estes levitas, e aí ele vem falando, e começaram a consagração. Olha o versículo 17. Começaram a consagração. Vocês têm até o primeiro dia de Nisan, 1º de abril, vocês têm quantos dias para se consagrarem? Se partem, viu, Rafael? Parte para jejuar, para tirar toda a besteira da cabeça e do coração. E todos os homens aqui partem para o jejum. Vocês têm até o dia 1º, porque Páscoa está logo em seguida, você já entra em Páscoa purificado. É isso que está precisando. Para que volte e se consagre aí, purificaram a casa do Eterno. Vamos cantar? Depois disso não dá mais nada para falar. Caminhamos em direção a Zicaron, Hatorá.